Bom dia, povo de Deus, graça e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, que diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiam para outra aldeia. O Evangelho do Senhor, louvado seja Jesus Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Meus irmãos, para quem conhece o Evangelho segundo Lucas, aqui nós marcamos exatamente a metade do livro. A primeira metade do livro é exatamente até esse período do capítulo 9, em que Jesus prega o Evangelho, em que Jesus anuncia o reino de Deus, realiza milagres e leva os discípulos. E a partir desse capítulo 9, diz o Evangelho que Jesus manifestou no semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Se a gente for olhar no original grego, a ideia é que Jesus endureceu o rosto. Sabe quando você fecha o semblante, quando você vai atingir um objetivo e não há nada que lhe detenha? Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus endureceu o rosto. Ele sabia o que o esperava. Ele sabia que haveria de sofrer, que haveria de padecer, que haveria de enfrentar a cruz. Mas ele endureceu o rosto. Ele se manteve firme. Ele manteve uma séria resolução de ir para Jerusalém e cumprir a vontade do Pai. E os discípulos foram adiante, numa vila de samaritanos, para preparar-lhe pousada, e esses não lhe concederam pousada. Ao que dois discípulos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mande fogo do céu para consumir esses que rejeitaram um lugar para ti? E Jesus disse: vocês não entenderam nada, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio colocar as almas a perder, pelo contrário, veio salvá-las. Sim, Jesus estava indo para Jerusalém com o propósito de fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus, nem sempre ela é assim, como eu posso dizer, ela é suave, ela é sem custo. A vontade de Deus, fazer a vontade de Deus tem um preço. E Jesus esteve intrepidamente resolvido a pagar o preço de fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas pensam que fazer a vontade de Deus significa não enfrentar oposição nenhuma. Não, muitas vezes a vontade de Deus para os seus filhos passa pelo sacrifício, passa pela luta, passa pela dor, pelas lágrimas, pelo dom de si mesmo. Foi isso que aconteceu com seu filho Jesus Cristo. Ele teria de passar, ele teria de subir a Jerusalém, ele teria de ser capturado, ele teria de ser julgado pelos sacerdotes, ele teria de ser crucificado e teria de passar pelo grande sacrifício. Mas ele decidiu intrepidamente fazer a vontade do Pai. Que assim como Jesus, cada um de nós, na nossa vocação, na cruz que temos de carregar, nas nossas lutas diárias, nos grandes dilemas da nossa vida, que nós endureçamos o rosto, que nós tomemos uma firme decisão, uma decisão intrépida de fazer a vontade de Deus, custe o que custar, de viver o propósito de Deus, de seguir os planos de Deus para a nossa vida, mesmo que isso nos custe perseguições, oposições, lutas, lágrimas, suor ou sangue. Aconteça o que acontecer, vale a pena fazer a vontade de Deus. Olhemos para Jesus e inspiremos nossa vida nessa intrepidez do rosto de Jesus para fazer a vontade do Pai. Nós também estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.